Bom dia, Flávio. Como é que você está? Tudo bem? Tudo em ordem? Tudo em ordem. 9 horas em ponto. Não, 9h01 agora. Estamos atrasados um minuto. Tudo bom? Como é que estão as coisas? Graças a Deus, tudo bem, Valério. E você, como é que estão Olha, as coisas? graças a Deus, tudo em ordem também. Cortei o cabelo, cortei errado, rapaz. Olha só. Deu uma tosada errada aqui. Eu acho que Agora está com o eu volume um sou, pouco baixo aqui. Deixa eu ver o que é que tá. sou o meu alto barbeiro. Ah, você tem uma maquininha aí? Essa pandemia aqui eu tenho medo de ir no barbeiro, rapaz. Ave Maria. Bom, mas vamos lá. Valério, eu vou entrar de novo aqui porque ele entrou muito baixo o volume, tá? Aguenta aí. Tá, você vai entrar de novo? Isso. Então tá bom. Então, pessoal, o pessoal que já chegou, o Flávio está dando uma saidinha aí para entrar novamente. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre. Bom, o foco nosso está sendo. Nós estamos falando da LGPD, obviamente, mas a gente está focando bastante a questão dos cartórios, né? E nós vamos falar um pouquinho sobre hoje a LGPD e fazer uma correlação com o provimento, né? 74, que é de conhecimento dos senhores, aí da área de serviços notariais e registrais. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Na ocasião passada, na última live que nós fizemos, a gente falou um pouco sobre os requisitos para adequação, né, de um cartório, de um serviço notarial, registral, né, à LGPD. Né? Então, nós deixamos gravado, né, tanto no nosso Instagram, quanto no nosso lá no nosso, deixa eu ver, olha, o Flávio está voltando. Quanto no nosso, entrar ao vivo com o Flávio aqui, quanto no nosso canal no YouTube, que é Brizote, tá? Então, busquem lá as informações, tem ali as informações necessárias, né? Voltou, Flavião? É, a hora que está entrando aqui, ele está baixando o volume. Eu vou colocar o fone de ouvido aqui. Mas tá ok, viu, Flávio? Para mim tá. Aqui eu não estou escutando você. Ah, tá. Então acho que é o fone de Agora ouvido. sim. Agora melhorou? Você está me ouvindo? Tô ouvindo alto e claro. Ótimo. Então tá bom. Flávio, estava comentando com o pessoal que nós estamos fazendo essas lives, né? Nós teremos um curso em breve, agora no final do mês, né? Vai ser um curso mais, digamos assim, aprofundado do que as lives, obviamente, né? E nós temos, nessa sequência de lives, na vez passada, a gente falou dos requisitos, né, para adequação de um cartório, mas isso vale para qualquer empresa. Né? A gente está falando especificamente do cartório, porque tem uma legislação razoavelmente específica, né, próxima aí da LGPD, mas tem algumas vertentes um pouco diferentes, né, algumas coisas que ajudam, mas e acaba complementando. Né? E, e aí a gente está fazendo esse processo aí até para o pessoal entender um pouquinho, enfim. Bom, Flávio, só de novo, né? Nem sempre, acho que são as mesmas pessoas que participaram da live passada. Faz só uma breve apresentação tua, né? Para a gente começar aqui. Faz o merchan da. Agora você mudou o modus ali, né? Ah, Tá garoto. invertido, né? É invertido, você inverteu ali. Invertido. Tá certo. Fala pra gente, Flávio, só se apresenta por gentileza aí. Bom, primeiro, obrigado, Valério, mais uma vez pela oportunidade de estar conversando com você e com os nossos amigos aí pela internet. É um prazer muito grande poder falar sobre esse assunto, porque é um assunto relativamente novo. Existe muita dúvida em relação ainda ao que é LGPD, como é que faz um processo de adequação, de como é que se cuida dessa matéria. É um assunto tão novo que até as perguntas, muitas vezes, que a gente recebe, você vê que falta um entendimento um pouquinho mais detalhado na matéria, até para se fazer algumas perguntas. Por isso que a gente tem feito, acho que essa oportunidade da live, ela é importante porque dá essa chance desses esclarecimentos em torno do que é LGPD. Bom, rapidamente,
A minha formação é na área de computação, eu fiz especialização na área de sistemas, depois mestrado em gestão empresarial. Então, eu comecei a fazer a minha carreira acadêmica na área de tecnologia, mas eu migrei para a área de gestão empresarial porque desde o meu primeiro emprego na área de tecnologia foi na área de gestão da tecnologia. Daí a vontade de trabalhar realmente mais a parte de gestão, né? Durante a minha carreira fui migrando lá um pouquinho, tive uma experiência que você sabe, né, com brinquedos científicos, né? Aliás, foi onde nós nos conhecemos, né? Isso eu sempre falo, sempre gosto de falar, não, esse cara aqui foi, né, parceiro do Marcos Pontes, nosso glorioso ministro aí, né, da tecnologia. Exato. E é de Bauru, né? E é de Bauru, né? Tudo é de Bauru. E de lá para cá, quer dizer, foi quando eu tive o contato com a parte de compliance, né, certificação ISO 9000, que a gente fez na época para a indústria de brinquedos. E eu me apaixonei muito por essa área, né, da tecnologia e de compliance. Daí foi natural migrar também para ISO 27000, para fazer, que é de segurança da informação, depois trabalhar com governança corporativa, com COBIT, que é de tecnologia, com ITIL, que é na área de serviços, e naturalmente foi para a LGPD. Então, e hoje eu me desliguei das empresas que eu trabalhei há um tempo para focar, né, para ser empreendedor nessa área da LGPD, fazendo e executando processos e projetos de adequação de empresas aí, de qualquer tipo de empresa, né? E agora com essa questão dos cartórios, né, eu acho bacana porque tem alguns detalhes interessantes para cartórios. A gente começou até a se especializar um pouquinho nessa área. Legal. Bom, então seja bem-vindo. Aqui, ó, já tem um bom dia aqui da Adriane, lá de Londrina, nossa gloriosa Adriane, bom dia. Bom, Prazer. bom, o pessoal que estiver assistindo, se quiser fazer qualquer tipo de interação, fiquem à vontade, né, para fazer as perguntas, né? E a gente vai tentando responder. O que a gente a proposta de hoje é a seguinte: nós pegamos algumas perguntas, né, que são perguntas muito comuns, né, em relação ao assunto que nós estamos falando, né, da Provimento 74, LGPD, 27.000, essa loucura toda, né, um monte de siglas, números, né, normas, enfim. Então, nós vamos. A ideia é fazer essas perguntas para você e você vai respondendo para a gente. E se alguém tiver alguma pergunta, que fique aí à disposição, a gente fica à disposição para responder, se não agora, né, dentro dessa uma hora que a gente tem, mas depois, né, através das nossas redes sociais aí, a gente deixa para vocês, né? Peço também para o pessoal aí que está assistindo, se tiver algum conhecido que tem interesse no assunto, né, manda um aviãozinho para eles lá, avisa que está tendo a live aqui, para a gente poder, de alguma forma, ajudá-los, né, esclarecendo alguma dúvida, alguma dor de estômago que está acontecendo com eles lá na hora de implementar, porque dá um receio danado quando a gente não conhece o assunto, né? Bom, primeira pergunta, Sr. Flávio, é o seguinte: qual a relação do Provimento 74 com a LGPD? Como é que eles se namoram? Como é que eles têm aí uma certa afinidade? Qual que é dos dois aí? Fala pra gente. Ótimo. Para a gente entender qual a relação do Provimento 74 com a LGPD, a gente precisa conhecer, na verdade, qual é a origem do Provimento 74, que não é proteção de dados e privacidade como trata a LGPD. O Provimento 74, ele nasceu, aliás, eu acho uma bela iniciativa que outros, infelizmente ele só serve para cartórios, né? Mas outros segmentos metalúrgicos, serviços, comércio, de certa forma, poderiam ter esse tipo também de compliance com algum tipo de uma norma mais simplificada. Mas o Provimento 74 ele surgiu no momento em que a Noreg quis determinar ou estabelecer padrões mínimos de segurança da informação para o ramo de cartórios, né? Ou seja, se a gente pegar ali o Provimento 74, né, ele é basicamente um resumo da ISO 27000, no que diz respeito, então, à segurança da informação, integridade e disponibilidade de informações. O que isso tem a ver com a LGPD?
A princípio, você olha assim, bom, não tem muito a ver porque a LGPD trata de proteção de dados e privacidade, não de segurança de informação. Dados Porém, a pessoais, relação... né, Flávio? Dados pessoais, né? De dados pessoais. Proteção de dados, quando a gente fala de dados para LGPD, é dados pessoais. Né? A gente até Tá. acaba falando só dados, né? Mas não são dados financeiros, monetários de empresas. É tudo aquilo que se refere à pessoa física, à pessoa natural. Então, embora o procedimento 74 ele tenha pouco a ver com a LGPD, ele passou a ser uma base importante para os cartórios que desejam realmente estabelecer padrões mínimos de disponibilidade, segurança e operações com tecnologia da informação. Legal. Ó, isso que você está falando é interessante, né? Se outros segmentos aí adotassem aí padrões, né, semelhantes, né? Nada impede das empresas que têm um outro segmento, trabalham em outro segmento, de repente ele conhecer o provimento e fazer a aplicação. Essas normas, é o que a gente fala, tem normas que a própria norma 15.906, que passou por revisão agora, que é uma norma específica para serviços notariais e registrais, se você pegar e aplicar numa empresa, de qualquer segmento, ela vai melhorar a gestão com certeza. É uma norma bem completa. Tudo bem, tem uma parte lá que é bem específica, tá, mas ela dá algumas dicas de indicadores, ela dá algumas dicas de gestão, né, de planejamento estratégico, enfim. Então, quer dizer, nada impede você de conhecer, né, alguns conceitos de outros segmentos. É mais ou menos igual religião, né, fazendo uma, né, que Deus me perdoe aqui pela analogia. Você tem, sei lá, uma religião católica, você tem lá o espiritismo, você tem lá os evangélicos. Nada impede de você ler um texto evangélico, você sendo espírita, nada impede de você ler um texto espírita, você sendo católico, isso aí só vai melhorar a tua gestão pessoal aí, né, a tua gestão, né, perante o nosso glorioso Pai. Mas, enfim, então é mais ou menos isso. É bom conhecer, né, essas situações aqui. Ó, outra pergunta que nós... Antes até de entrar na pergunta, deixa eu só colocar um ponto que você falou aí, que é muito interessante sobre isso, que realmente vale a pena a gente destacar. De fato, embora o provimento ele é para a área notorial, né, de cartórios, a forma como ele foi resumido a partir da ISO 27000 de segurança da informação é muito interessante. Então, mesmo que outras empresas não sejam do ramo cartorário, né, de fato, ele pode ser uma referência, né, do primeiro passo que a empresa fala assim, não, eu tenho já meus sistemas de segurança, os firewalls, antivírus instalados, tá. Mas se você quer ter realmente uma base sólida e bem simples, é o provimento 74, ou seja, ele pode sim ser, né, ser aplicado para outros ramos como uma referência de segurança da informação, mas é perfeito isso. Legal. Aliás, foi muito bem feito, né, por sinal. Bom, outra pergunta aqui, senhor Flávio. Por que o provimento 74 não contempla a proteção de dados e privacidade? Acho que isso já respondeu, né? Foi a nascente dela, mas tudo Não, bem. mas é interessante porque se ele tem acho que uma questão até de timing que ele ocorreu. O provimento 74 ele surgiu em 2018, ou seja, de um estudo que vinha sendo feito já há alguns anos. Né? E até então não se tinha a LGPD, se tinha na área de segurança da informação a ISO 27000. Então, quando surgiu o provimento 74, o que se tinha da ISO 27000 não falava absolutamente nada de proteção de dados e privacidade. Proteção de dados pessoais e privacidade. Então, em 2018, ele foi um resumo daquilo que se tinha uma visão bem pontual de segurança da informação. Em 2019, para 2020, surgiu a ISO 27701, da família de normas da ISO 27000. E aí sim, que dentro da 27701, que surgiu o tema proteção de dados e privacidade. Então, eu creio que se o provimento fosse feito hoje, ou possivelmente se ele for reeditado e tiver alguma complementação, ele deve abranger também as questões da LGPD, que é da ISO 27701, não só da 27001. Né? Então é uma questão de timing mesmo. Né? Mas muitas pessoas perguntam, se eu tiver adequado, 100% adequado ao provimento 74,
já beleza para a LGPD? Infelizmente não, porque faltou justamente o time dessa matéria. Legal. Muito bom, seu Flávio. Vamos lá para a próxima pergunta aqui, né? Ó, então tem uma perguntinha assim, ó. Então, para a adequação de um cartório, né, a lei LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, não é necessário compliance com o provimento 74? Ótima pergunta, né? Essa também não é a primeira vez que surge essa pergunta. E assim, embora seja fraca essa ligação da LGPD com o provimento 74, o provimento 74 como segurança da informação, da mesma forma que a segurança da informação ela é base para a estrutura da LGPD, ele é sim importante para quem pretende se adequar. Então, não é condição sine qua non, né? Eu consigo fazer um processo de adequação da LGPD sem o provimento 74 já instalado, já implementado? Até consegue, mas tudo aquilo que tem no provimento vai ter que ser revisto. Então, é lógico, a adequação ao provimento 74, sim, ele favorece muito o processo de adequação da LGPD. Embora seja fraco essa ligação, mas ela é base para tudo aquilo que na LGPD trata de segurança da informação. Tá. Legal, legal. Acho que está respondido, né? Bom, só voltando aqui, pessoal que está participando hoje aqui, agradeço, né, a presença de vocês. Mandem perguntas para a gente, né, caso a gente tenha um tempinho aí, a gente faz a questão de responder, né? E manda um aviãozinho para o pessoal aí, vai avisando que nós estamos aqui no ar falando sobre a LGPD, que é um assunto importante para todo mundo. Olha a outra pergunta aqui, Flávio. Ó, a adequação à ISO 27001, que trata de segurança da informação, é fundamental para a adequação à LGPD? Ótimo também. Essa é outra questão também que dá para fazer uma ligação muito grande com aquilo que nós temos na Europa da lei compatível, que é a GDPR. O que é a ISO 27001? Então, só relembrando, é a ISO que trata de segurança da informação. Então, a parte de segurança, disponibilidade, alta disponibilidade e a operação relativa a tudo que são dados, aí não são só dados pessoais, mas tudo quanto é tipo de dado se tem na área de tecnologia. Viu, Flávio? Oi. Flávio, acho que é legal também falar sobre o que é a ISO, né? A ISO é uma entidade não governamental que foi criada em 1947, fica lá na Suíça, né? E até a sede dela na Suíça. E o foco dela é a criação de normas, né, para padronização. São mais de 160 países que fazem parte dessa entidade, né, contribuindo com informações, com dados. Ela é semelhante, né, mas a nível internacional, à nossa ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? Só que ela tem uma amplitude maior, né? Então, qualquer situação de padronização que seja assim, importante para os diversos países que fazem parte dessa entidade, elas montam um comitê e discute o assunto e monta-se uma norma ISO, né? Por isso que a norma, né, começa lá com a sigla ISO, e põe uma numeração qualquer aí em função da sequência que foi criada a norma. Basicamente é isso. Então, existem comitês que o Brasil faz parte, o Brasil contribui bastante e vai lá para dar o seu parecer em relação à norma que está sendo elaborada. Tal. Eu tive a oportunidade de participar da revisão da 9001, versão 2015, junto aqui com a BNT, onde os delegados nossos, eu, Luiz Carlos Nascimento e o Leopoldo, que é da Vanzolini, eles nos representaram lá, dando aí as suas contribuições na época da revisão da norma. Foi um aprendizado fantástico. Lembrando que é sempre um trabalho voluntário que a gente faz. Mas vamos voltar aqui para a ISO 27000, que eu achei importante colocar isso aí para o pessoal entender o que é essa tal de ISO aí que todo mundo fala. Quando se fala de ISO, o pessoal já pensa na ISO 9001, e não é. Uma gama muito grande, né? E o bacana é isso que você comentou também sobre a questão da ISO, né? E no caso da VNT no Brasil, também lá fora é semelhante.
é que ela não é uma norma simplesmente imposta. Ela é uma norma que ela parte de uma contribuição daqueles que vivenciam a norma. É sempre voluntário. Sempre Sempre voluntário. voluntário, né? Toda a norma da ISO ela é voluntária. Ela não te obriga a fazer a certificação. Lembrar disso, que o pessoal pensa em normas, já pensa logo em Pensa em certificação. Não tem nada a ver uma certificação. coisa com outra. Né? A ISO não cria normas para fazer certificação, ela cria normas para as empresas implementarem e melhorar aí a gestão melhor, para melhorar a relação entre as partes interessadas. Né? Não é nem a preocupação com melhoria da gestão, é sim a melhoria da relação entre as partes interessadas. Esse é o foco da ISO. O pessoal confunde um pouquinho. Sim. E é isso. E a pergunta, ela foi sobre certificação ou só adequação, né? Quer dizer, acho que o que você perguntou ali desse tema foi se a adequação Se à você é ISO 27 27000 mil para a LGPD, qual que é a para o relação? LGPD. Então vamos lá, até fundamentar isso. Lá fora, quando foi criado a GDPR, partiu-se de um pressuposto que a boa parte ou a grande maioria das empresas, e o que é muito comum na Europa, as empresas que utilizam tecnologia de informação, elas não necessariamente são certificadas, como você bem colocou, mas elas já estão adequadas à ISO 27000 de segurança da informação. Então, a realidade que nós temos na Europa em termos de segurança da informação é bem diferente do Brasil. Aqui ficou essa impressão que as empresas precisam certificar e não se adequar. Quer dizer, mais do que certificar, é de fato você estar adequado a uma norma. Então, aos padrões ou às boas práticas que essa norma traz como benefícios. Então, assim, é importante, precisa certificar? Não, não precisa certificar. Agora, da mesma forma que a GDPR foi construída baseada em preceitos de segurança da informação, e isso dá uma facilidade muito grande para a adequação lá fora da GDPR, no Brasil, quando se pensou em LGPD, utilizou-se o mesmo princípio, ou seja, vamos partir do princípio que as empresas têm uma boa adequação de segurança da informação, o que não necessariamente é verdade, infelizmente, né? Porque as empresas ficam com essa impressão de que tem que certificar e não precisa necessariamente certificar, precisa estar adequado, isso sim, às boas práticas que uma norma de segurança traz. Então, qual que está sendo o grande desafio das empresas hoje no Brasil? A hora que ele pega lá os requisitos da LGPD, ele vê que falta muita coisa de segurança da informação que é a base para que você não tenha um incidente de segurança da informação que poderia causar um desastre ou alguma questão relativa à proteção de dados ou perda de dados de uma organização. Então, é importante a certificação? Não, não é. Agora, utilizar as boas práticas da ISO 27000, eu vejo que isso é fundamental. E aí, só emendando com aquela pergunta lá atrás, sobre o procedimento 74. Poxa, você quer começar a pensar em ISO, né, 27000, que é de segurança da informação, nem que seja só para adequar, leia primeiro o procedimento 74, porque ele já vai ter um script assim, muito simples, mas muito eficiente em relação aos principais pontos que devem ser observados em segurança da informação. O que vai fazer a ISO? A ISO é como se fosse uma explosão de informações dentro do procedimento 74, ou seja, é pegar cada um daqueles pontos e explorar mais e expandi-los e tendo mais detalhes. Então, não é necessário, mas é assim, eu acho que facilita muito o trabalho de uma consultoria, facilita muito o trabalho da empresa, até, Valério, na hora que se, né, e amigos que estão aí ouvindo, quando você vai escrever uma política de segurança da informação, né, você vai ter que escrever isso aí, quer dizer, por onde começa? O que vem primeiro, o que vem em segundo, o que vem em terceiro lugar? A ISO te dá justamente esses controles, esses requisitos que são base para você até escrever uma política. Algo necessário para complementar o que a gente chama de sistema de gestão de proteção de dados, que é o material que se produz quando você fala assim, ó, agora a empresa está adequada, né, à LGPD. Então, ela tem o seu SGPD, lá, o seu sistema de gestão de proteção de dados implementado. Legal. Ó, a próxima pergunta, acho que é mais ou menos na mesma linha, né? Então, a pergunta é a seguinte: e a ISO 27001 é necessária, então?
Ah, tá, já está ligada com isso. Acabei respondendo já junto, eu acho que. Ou seja, ela não é necessária como uma certificação, né? Mas a gente recomenda fortemente ler a norma e ter alguém que possa realmente entender quais são essas boas práticas, reduzir para o cenário da empresa é muito importante porque a ISO 27000 ela é muito complexa em termos de certificação, né? Mas você pode pegar aquilo que realmente que é estratificar dela aquilo que é mais importante, extrair o mais evidente ali e fazer um processo de implementação de boas práticas da 27000. Então, ela ajuda muito, né, nessa questão. Deixa eu aproveitar até para... a gente está falando da 27000 aqui, e a gente, talvez algumas pessoas possam ter curiosidade de saber o que é essa 27001, né, ISO 27000. Bom, essas normas todas, né, sistemas de gestão, né, nos dias atuais, né, a ISO ela passou por uma sistemática até mesmo de padronização interna, né, a partir de 2012 ela criou um anexo, chamado anexo SL, e padroniza todas as normas de gestão, né, voltadas à gestão. Então, a 27001 é uma norma que foca a segurança da informação, né, e ela tem um padrãozinho, né, ela começa lá com um contexto, então, quando a gente vai implementar essa norma, tem toda a parte de contexto, a gente tem que definir, olha os meus cachorros aqui estão latindo, então, pessoal, não se assusta, eu estou em casa, né, montei meu estúdiozinho aqui, tem minhas cachorras que de vez em quando dão um palpite em LGPD, em 27000, em ISO, qualquer coisa, elas sempre dão um pitaco. Mas voltando, então é assim, ó, ela tem uma estrutura, né? Então ela começa estudando qual que é o contexto da organização, né? Se a empresa é pequena, se ela não é pequena, espera lá que eu vou fechar aqui a minha porta aqui, elas estavam quietinhas, mas acho que agora não dá. Espera só um pouquinho, calma lá. É plateia, né, gente? É o gato, agora que eu tenho gato tem cachorro, aí vem o gado vizinho. Aí o gado vizinho começa a dar pitaco, aí elas ficam loucas e aí não tem jeito. Bom, mas enfim, vamos voltar aqui. Bom, para dar uma pausinha, o pessoal deu aquela quebrada. Mas voltando aqui, então, a 27000, né, então ela tem aquela estrutura que a gente estava comentando, ela estuda o contexto da organização, tem organizações que são muito mais complexas, né, para a gente fazer essa segurança da informação, tem empresas que são muito simples, né? Então, ela leva em consideração o contexto, tem que definir o escopo, né? Tem que definir aí a estrutura, né? Os processos que vão fazer parte da implementação, né? Define quais são as partes interessadas, então é aquele processo inicial. Aí vem a parte da liderança, sem digamos assim, o comprometimento da liderança não funciona em nenhum sistema de gestão, então os líderes, né, os donos aí das organizações, das empresas, os titulares, né, os notários, registradores, aí, eles têm que fazer parte do processo, estar comprometido, explicar qual é a importância, né, para todo mundo da empresa. Aí traça-se aquela política que você falou, né, uma política de segurança justamente da informação. Quais são os nortes, as diretrizes, e aí vai para responsabilidade, e assim vai, né? E aí vai para, tem o item 6 lá que fala de planejamento. Então, como é que é o planejamento? Faz análise de risco, tem toda uma análise de risco envolvida no processo. A gente tem as questões de definição de objetivos, né? As práticas de talvez aí mudanças de sistema de gestão. Vai para a parte de apoio, né? Então, tem toda a sistemática, entra RH, entra um monte de sistemática. Então, ela é bem completa no sentido de avaliar todo o cenário, né? Entra na parte operacional, aí tem os requisitos específicos da parte operacional, os cuidados. Tem um anexo, né, que é pesado, né, um anexozinho lá, que são cento e quantas questões lá, Flávio? 104 questões, se não me engano. 104, 104. Eu sei que é mais de 100, é questão pra caramba, para você fazer tipo uma checklist nessa parte operacional aí. Exato. Vai para um item 9, que é o item de medição, análise, né, verificação aí de como é que estão as coisas. Entra auditorias internas, entra a questão de compliance, entra todo o processo aí e finaliza
com a questão de melhoria, né? Melhoria, não conformidades, aquela coisa toda. Então, esse processo todo, a 27.000 trata. O pessoal às vezes pergunta, é difícil de implementar? Nenhuma norma é difícil de implementar, mas tem que ter dedicação, você tem que Ela disponibilizar é um tempo. complexa, né? Mas não é difícil. Um esforço, tem complexidade, sim, tem. Tem que, às vezes tem que fazer algum tipo de investimento, além da implementação. Às vezes tem, você tem que melhorar aí seus softwares, né, seus hardwares, enfim, né, talvez para fazer alguma adequação, treinamentos com o pessoal, enfim. Mas, basicamente, ela te dá uma boa, um bom alicerce para você fazer qualquer outra coisa, né? E depois complementa com a 27701. Bom, desculpa, Fábio, só quis Não, eu passar. acho que legal isso, galera. Até porque, assim, deixa eu até aproveitar e dar um testemunho, porque você sabe o quanto eu sou, desde então, desde 2006, que a gente começou o trabalho da 9001 na fábrica de brinquedos, o quanto eu sou fã dessa parte de boas práticas, por isso que estou aqui hoje, inclusive. Mas, assim, o meu testemunho não é só com aquele que vivenciou a adequação. Eu estou vivenciando hoje o lado de fora de uma empresa, quando você chega com uma consultoria e precisa fazer o processo de adequação da LGPD. Né? Então, é interessante assim, eu tenho feito trabalhos para empresas que têm ISO 9001, pelo menos, né? Então não é segurança da informação, mas é pelo menos a ISO 9001 de qualidade. Ou outras, ou compliance com outras normas e requisitos. E empresas que não têm, às vezes, absolutamente nada. É interessante assim ver uma empresa quando ela tem uma norma, quando ela tem um padrão que ela segue e preferencialmente se é uma BNT, uma ISO, alguma coisa parecida, como é diferente, como rende o trabalho lá dentro. Por quê? Você sabe, né, muito bem disso, né? Naquela época foi feito pelo Sebrae aquele trabalho, Isso. o quanto foi dedicado de capacitação das pessoas para quê? Não era só no sentido assim da pessoa aprender a fazer, mas é uma mudança de mentalidade. E é isso que a gente percebe. A mudança de Mudança mentalidade, cultural, né, Flávio? Mudança uma mudança de cultural. cultura, exato, muda a cultura, amplia a cultura organizacional. Então, eu vejo assim que o próprio sucesso da adequação da LGPD, né, nas empresas, ela facilita muito quando a empresa já tem alguma cultura de certificação, ou pelo menos de adequação a algum provimento 74, ou qualquer outro tipo de boa prática que ela segue. Por quê? Porque ela já começou a criar nas pessoas aquele ímpeto de fazer coisas num padrão jamais aceitável, ou seja, não fica reinventando a roda. Eu lembro de um caso, aí numa empresa que eu trabalhei, uma multinacional, eu na época era diretor de TI nessa empresa, uma multinacional francesa, e cada vez que mudava, e mudou acho que três ou quatro vezes, o gerente de compras, cada vez que mudava um gerente de compras, ele mudava totalmente a estrutura do processo de compras. Por quê? Porque não tinha boa prática implementada. Então, ou seja, o esforço que você tem quando você não tem uma boa prática numa empresa é muito grande. Para a gente que vai fazer processos de adequação, é lógico que se você tem um padrão já pré-estabelecido, é muito mais fácil, as pessoas já têm essa cultura. Então, a cultura da boa prática, né, de uma certificação BNT, ISO, ou NBR, né, ou qualquer outra, procedimento 74, né, no caso, ele ajuda muito na cultura também. Né? Isso. Na ISO 9000 você falou, né, dessa questão de mudanças, né, e aí muda todo o processo. A ISO 9000 tem um requisito legal que é conhecimento organizacional, né, você ter o know-how da empresa determinado, né, então cada pessoa que entra no sistema de gestão, ela simplesmente ela dá continuidade. Claro que dá uma caidinha, né? Quando a pessoa é nova, ela até pegar até pegar o ritmo, dá uma demoradinha. Claro. Mas é muito mais rápido quando você tem padrão, né? Então, esse conhecimento organizacional dentro de uma empresa, né, definido, eu dou sempre o exemplo eu vou falar aqui, fazer propaganda, mas tudo bem. A questão do McDonald's, né? Acho que é um exemplo muito fácil da gente entender.
Aonde você vai no McDonald's, eu não sou, assim, eu gosto de vez em quando comer, mas eu não sou adepto a comer sempre, né? Mas ele tem um padrão em qualquer cidade do país, em qualquer cidade do mundo, que é parecido, né? Ele é muito próximo do outro, é uma coisa que te dá segurança. Falar, eu vou lá, eu vou comer um Big Mac, que é igual lá no Brasil. Eu posso estar na China, vou comer algo que eu tenha um pouco mais de segurança no alimento, enfim, né? Porque às vezes eu não gosto de comer nada exótico, eu estou lá em, sei lá, Taiwan, em Japão, né? Às vezes tem lá comidas cruas, né? Então, né? Peixe cru, aquela coisa toda, né? Não, eu vou no McDonald's, eu vou garantir no McDonald's. Por quê? Eles mantêm um conhecimento organizacional muito forte, né? Então, em qualquer lugar do país, né? Isso deveria ser assim nas empresas, né? Sai uma pessoa, a pessoa, a hora que entra, ela já entra com todo, né, um treinamento no conhecimento organizacional, Exato. falando da missão, visão, valores, o que aquela empresa quer, porque se o cara se não se sentir bem, já cai fora. Né? Eu sou muito sincero, principalmente na nossa empresa. Eu falo, aqui funciona assim, nossa missão é esta, se não concordar, nem precisa ficar. E até melhor, porque pegada nossa é essa. Então, isso deveria ser feito, né, com mais frequência em todas as empresas. Às vezes eu vejo isso aí, tem uma certa dificuldade, né? Tem uma trilha de treinamento, na hora que você entra num determinado processo, entra em compras, você tem que ter a trilha lá. Você só seguir a trilha, colocando, obviamente, o teu conhecimento, o teu know-how também, né, para colaborar, mas você não pode fugir do processo, né? Legal? Eu acho que é mais ou menos isso, né? É bem isso. Bom, Flavião, temos mais uma pergunta aqui, ó, vamos ver essa aqui, ó. Como saber, então, o que é necessário para a adequação de um cartório à LGPD? Como é que eu sei que, né, a gente está... O que eu preciso, né, para estar adequado, né, ao processo? O que a gente faz, seja para um cartório, seja para uma empresa, o cartório tem um detalhe a mais que é justamente aquela questão do provimento 74, né? Porque a gente utiliza uma metodologia baseada em assessment, ou seja, faz uma espécie de auditoria, né? Baseada em quê? Nós temos já uma série de requisitos e controles que são comuns da parte de segurança da informação, né? De compliance à Lei Geral de Proteção de Dados. O que a gente faz é essa auditoria interna, né? Faz uma análise depois disso, porque mais do que auditar, não é só dizer se está certo ou se está errado. Mas assim, a gente vai identificar os gaps que existem entre o estado que a empresa se encontra naquele momento e como é que o que ela precisa para alcançar então a adequação LGPD. Para isso, o que a gente utiliza? Existem várias metodologias, né? Da mesma forma que você tem uma metodologia para fazer um processo de adequação de uma ISO ou até de um provimento 74 no caso dos cartórios, a gente usa uma metodologia que é baseada no modelo europeu. Por que no modelo europeu? É da onde surgiu a GDPR, da onde veio depois a LGPD. Então, eles são muito semelhantes e já é um modelo conceitual que vem já de anos sendo praticado pelas empresas. Então, a gente utiliza um modelo bem padronizado, bem ajustado. Para quê? Para que você tenha um resultado de fato depois final, assim, esses são os gaps, eu consigo traçar um plano de ação para fazer com que esses gaps se tornem, então, os requisitos a serem alcançados e, no final de tudo, eu tenho, então, lá o projeto de adequação. Legal. Viu? E nesse processo, que, aliás, é uma próxima pergunta aqui, é de como é que funciona, né, essa sistemática, né, de assessment para identificar a adequação tanto ao provimento 74 quanto à LGPD. Então, Ótimo, dá para você identificar as duas coisas ou não? Dá porque nós montamos já especificamente para cartórios, né? Embora ele funcione também para outras empresas, mas nós criamos toda essa junção daquilo que é requisito e controle necessário. A gente utiliza normalmente meio dia de serviço para fazer essa avaliação, esse assessment. Então a gente vai pegar alguém que é da empresa, do cartório da empresa, vai conversar com alguém que conheça de fato o assunto lá dentro, não pode,
Pode ser mais uma pessoa, pode ser mais uma pessoa, porque às vezes uma pessoa só não conhece todos os assuntos, né? Ah, nós vamos passar esse questionário, vamos apontar, e aí a gente vai ter um trabalho depois de fazer a organização desse material, né? E entender de fato qual que é a estratégia para alcançar o objetivo final. Então nós temos dois momentos, o momento do questionário, né, que está já bem redondo, depois o momento da análise e planejamento. Então, a gente consegue ir, vamos dizer, um dia para fazer, né, dá para fazer meio período, mas vamos imaginar que num dia a gente faz esse trabalho inicial das perguntas, mais um dia para fazer todo o processo de análise, e no segundo dia ou no terceiro, no mais tardar, nós temos já o resultado do gap a ser entregue para o cliente, e aí já com uma proposta de trabalho, com todas as etapas a serem cumpridas, um cronograma bem ajustadinho, etapa por etapa, porque como são muitos itens, né? O próprio processo de adequação do nosso projeto são 104 itens de tarefas a serem cumpridas, é muita coisa. Então, a gente não conseguiria fazer nada disso sem um cronograma, né? Por Mas, o isso que na Flávio, nossa... só uma pergunta que me veio aqui. Essas 104 questões, cento e tantas questões, nem todas são aplicáveis, né? Então, quando você faz esse assessment, você verifica, olha lá, essa aqui não se aplica a você, porque você não tem tais Isso, situações, né? Você consegue dar um exatamente. exemplo? Olha, uma empresa que trabalha com tal coisa, tal ponto, ela não tem risco, né? Você consegue tentar, sei lá, me ajudar aqui pensando... Se a gente pensasse, por exemplo, assim, eu vou dar até um exemplo um pouco diferente, né, que acho que facilita muito, no caso do provimento 74. Ele divide o provimento em classes. Então, quando a gente faz o processo de assessment, a gente já utiliza assim, qual classe que se enquadra o cartório, né? Classe um, 2 ou 3, né? Então, quando você faz o assessment, você já usa uma classe de perguntas característica daquele tipo de cartório. Lógico assim, a diferença não é nem muito grande, mas para a classe um são 26 questões específicas, para a classe 3, que é a mais complexa, são 29. Muda não só a quantidade de questões, mas muda, por exemplo, o requisito. Um exemplo bem simples. Tem lá, em algum momento, fala qual a exigência que a norma tem sobre que taxa de velocidade um cartório precisa ter para poder ter compliance ao provimento 74. Então, são graus e escalas. Quer dizer, um cartório que está na classe 1, ele vai ter uma taxa mínima de 2 megabits por segundo. O de nível 3, ele exige 4. O que hoje é muito simples de se alcançar. Né? Então, não é nem tão difícil. Talvez em 2018, né, para cá, já teve quanto que a internet já evoluiu, quanto o custo da transferência de dados evoluiu. Não é nem tão difícil assim o processo. Né? E há outros exemplos muito parecidos com esse, né, em termos de requisitos e controles que são estabelecidos. Eu pensei em algo assim, por exemplo, vamos supor que a minha empresa é totalmente informatizada, então toda aquela questão que envolve aí meio físico, talvez seja um risco menor, então talvez você não se aplique tanto, você, pela análise de risco, não sei se tem a ver isso que eu estou falando, estou viajando aqui. Não, Estou não, pensando na minha empresa, hein, bicho? Estou pensando na minha empresa. sim. Tem que adequar, Não, a gente tem que adequar também. dá, você vê, se você não é cartório, dá para utilizar o provimento 74. Então, o ponto de partida hoje é quase que uma eureka, assim, quando eu vi aquilo. Porque há quantos anos a gente fala assim, de ter uma ISO 27000 enxuta para ser mais eficiente na aplicação para a indústria brasileira, né? O provimento 74 ele pode servir como esse ponto de partida. Então, independente se você é um cartório, né? Quer saber como é que eu me enquadro, então? Como é que eu estou em relação à segurança da informação? Uso o provimento 74 para isso. Legal, legal. Bom, deixa eu ver se tem mais uma. Parece que tem mais uma pergunta aqui. Ó. Quanto tempo leva para adequar um cartório ou qualquer outra empresa aí numa LGPD? Aí, assim, o que Depende. que... É, eu diria que tem alguns fatores, né? O primeiro deles é, assim, a quantidade de gaps que a gente analisou lá. Então, você Isso está pega no aqui, assessment. isso a gente já identifica no assessment a quantidade de itens que eu tenho que trabalhar. Esse é um ponto.
Segundo ponto, você falou ali atrás, o envolvimento da alta administração. Né? Quer dizer, quanto mais envolvida vai estar a alta administração, mais eficiente e mais rápido vai sair o processo. Porque a gente sabe que todo esse tipo de trabalho não dá para você parar a empresa e falar, vou só fazer isso. Você vai ter que fazer as coisas em paralelo. E o em paralelo exige esforço extra de toda a equipe que está envolvida. Mas se a administração, se ela não se manifestar também envolvida no processo, o pessoal vai tirando o pé e aí você vai esticando o prazo. Então, quanto tempo leva? Tentando resumir assim bem, né? Outro detalhe importante, assim, uma boa consultoria, seja que já tenha esses modelos já prontos, né, para não ter que ficar pensando como é que eu vou construir determinadas coisas. A gente já tem vários modelos que a gente só ajusta para a empresa. E um bom time gerenciando o projeto, né, porque é um projeto grande, né, quer dizer, além da equipe de executivos do projeto, aquele que está olhando um cronograma. Olha, isso aqui foi cumprido, isso não foi cumprido, por que não foi cumprido, qual é a estratégia para recuperar agora esse tempo perdido aqui, ou seja, fazer essa gestão também que é o gerenciamento de projetos. Então, legal. Ó, em média, a gente até em média quanto tempo levaria um cartório, né? Se ele tiver do zero, ele pode levar de 4 a 6 meses. Se ele, se ele já tem um provimento de 74, em 3 meses você consegue fazer, no máximo 3 meses, você consegue um processo de adequação. Então, só para ter algo bem palpável. Assim, é bom para o pessoal ter essa noção de time, né? Para ver quanto de esforço ele vai ter que. Deixa eu perguntar. É necessário, quando a gente vai fazer uma ISO 9001, normalmente a gente fala para a gente criar um comitê ou uma comissão aí interna que tem uma pessoa que esteja na frente para coordenar. Normalmente, eu peço, vou falar daquilo que eu mais entendo, né? Não entendo tudo, mas que eu mais entendo, na vida inteira eu vivi com isso aí, que é ISO 9000, 14000, enfim. A gente precisa, normalmente, esse comitê, a gente coloca a pessoa que vai estar coordenando, né? Às vezes uma pessoa da área, não sei lá, se for qualidade, segmento da qualidade, alguém de meio ambiente, se for na área de meio ambiente. Mas eu sempre coloco alguém do RH, porque vai ter que ter treinamento, né? Eu procuro puxar alguém lá da alta gestão para fazer parte do processo, se for possível, né? E eu coloco um cara do TI e um cara de marketing. Normalmente, a minha estratégia para montar uma comissão, eu não gosto de colocar muita gente, né? Eu falo que mais do que 5 já vira escola de samba, né? Então, vira bagunça, aí, muita gente, enfim, né? Então, mas esses pontos são cruciais, pelo menos que eu tenho visto aí nas minhas implementações. O cara que é conhecedor do processo em si, alguém da alta gestão, né? O cara do marketing, porque ele vai ter que fazer o endomarketing, né? Fazer o marketing interno lá, ele vai ter que fazer as peças, né? Para divulgar, para vender a ideia para o pessoal, né? A galera do RH, repetindo, né? Porque o RH que o RH é o pulmão, né, da empresa no sentido de competência, capacitação. Nem todas as empresas usam dessa forma. Né? O RH vira um mero DP ali, né? Um pagador de salário e olha lá, faz aí. Mas não tem aquele fundamento mesmo de desenvolvimento humano, organizacional, aquela coisa toda. Né? E óbvio, né? A gente tem que ter aí alguém do processo em si para que a coisa aconteça, né? O TI, né? No caso de vocês aí, o TI é fundamental. Então, também na LGPD é necessário fazer alguma coisa nesse sentido ou não? Muito parecido, Valério. É o seguinte, qual que é a diferença que existe? Talvez, como é que a gente monta o comitê? Também é esse mesmo princípio de ter pessoas que estão envolvidas com o processo, então tem sempre assim, alguém que representa a direção, né? O líder do projeto dentro da organização, e aí o líder, ele pode ser quem? Pode ser alguém de TI, pode ser alguém de RH, pode ser alguém de operações. Como é que a gente escolhe o líder? Aquele que está mais envolvido com o projeto e com proteção de dados, necessariamente. E quem mais participa do comitê? Todas as áreas cujo
trabalho cujo processo envolve dados pessoais, de forma representativa. Então você vai ter um cara do TI também, se ele não for o líder, ele está no comitê, alguém do RH, né? Marketing, representando marketing e comercial, justamente, e aí não só para fazer divulgação e comunicação interna, mas porque ele trata de dados pessoais, né? O telemarketing, o cara que está em contato, né? Alguém lá na Exato. frente, né? Atendimento, né? Alguém de operações, né? Ou seja, aquele que está de alguma forma, né? Às vezes o cara pode estar até no chão de fábrica, mas ele tem fornecedor, ele tem pessoal de segurança que trabalha ali, ele recebe pessoal na portaria e trata de alguma forma dados pessoais. Então, todas as equipes, né, as áreas que tratam dados pessoais, a gente procura fazer a composição do comitê. Por quê? Porque é o comitê que vai depois determinar, né, o caminho que vai ser seguido em termos de cultura da organização. Então a gente já envolve essas pessoas, porque um dos aspectos muito importantes, e aí eu falo, eu aprendi muito com você isso, né? Você foi, né, na época da ISO 1000 foi um grande A instrutor. Udere, gloriosa e saudosa. O quão importante que é a capacitação dessas pessoas. Então a gente faz um processo muito forte de capacitação, porque não é só chegar e colocar um pacote pronto. Isso, aliás, o pessoal às vezes pergunta, dá para comprar um kit LGPD? Não dá, você vai ter que desenvolver isso aí. E quem desenvolve, ninguém melhor do que os próprios funcionários da empresa para desenvolver esse trabalho. Então a gente atua de uma forma muito forte em capacitação para que as pessoas realmente se sintam participativas, envolvidas, e aí o comitê cumpre um papel fundamental de realmente chancelar tudo aquilo que está sendo desenvolvido. Você tocou num assunto legal aí, que agora não puxando a brasa para a tua sardinha, mas você foi um cara na implementação muito presente, né? Na sala de aula, né? O Sebrae tinha um programa maravilhoso, né? Que era o Rumo à ISO. Saudades daquele programa lá, praticamente, não é que acabou, mas deu uma diminuída a nível nacional, né? Em função de 2010, lá tem aquele bafafá aqui no estado de São Paulo, que por problemas trabalhistas, todos nós que éramos prestadores, a gente praticamente deixou de ser de uma hora para outra, né? Então, alguém entrou com um processo, eu não lembro mais, não me recordo, mas foi um negócio meio bravo. Mas o programa era muito legal, era bastante sala de aula, né? Tinha uma parte, né, a parte cognitiva, né? A parte de conhecimento, né? Que vocês tinham que adquirir, para depois a gente, na sala de aula, mostrar exemplos práticos, né? Que era essa parte de gerar um processo de atitude. Você teve uma atitude muito legal, que foi acompanhar o processo todo, né? Junto, lógico, tinha uma equipe lá que dava suporte, né? Você não tinha condição de estar presente 100%, mas você foi um dos caras que efetivamente mais participou dentro desse processo de implementação. São poucos, né? Eu já fiz implementação de ISO 9000 em mais de 600 empresas, então a gente conta nos dedos, né? Das mãos, né? Aqueles que participaram efetivamente. Então, efetivamente, assim, de estar dentro do processo. O pessoal de cartório costuma muito dar exemplos positivos nesse sentido. São bastante participativos, né? Os delegatários, né? O pessoal aí, os notários e registradores, eles normalmente participam bastante, querem saber como é que está, porque, afinal de contas, é um segmento de muita responsabilidade para o país, né? Eles têm uma responsabilidade muito grande. Parece que, né, o pessoal, né, fala, né, cartório, não sei o quê, mas não, a responsabilidade é pesada, não é brincadeira, não. Né? Ganha Sem bem. dúvida. Ganha bem porque vai pegar a responsabilidade deles, né? Lógico, ganha bem porque tem muita responsabilidade. É normal isso aí dentro de uma empresa, né? Os níveis hierárquicos são assim, o cara que tem muito mais responsabilidade ganha mais aqueles que têm menos, né? Então é por conta disso. Mas e esse movimento vem dando muito resultado até para o usuário, né? Quem é usuário dos cartórios hoje tem um atendimento muito melhor, mais significativo e muito mais seguro, né? Com esses desenvolvimentos, né? Dos provimentos e tudo mais, né? Você que está vivenciando esse processo aí, Flavião? Aliás, uma ótima experiência, tem passado bem dentro disso que você colocou mesmo, né? É um pessoal
lá do cartório de Londrina, né, lá do registro de imóveis, é muito envolvido com o processo, né, desde o começo, desde a etapa do assessment. Tem sido um prazer assim, muito grande trabalhar com eles, pelo profissionalismo que eles têm e pelo envolvimento. Isso faz toda a diferença. Quer dizer, isso também ajuda a encurtar essas etapas do processo de adequação. Doutora Carolina, eu vou até convidar depois a doutora Carolina para participar da próxima live na quinta-feira. Se ela tiver tempo, provavelmente ela participa. Vou pedir para que ela... Vou pedir para a Adriana. A Adriana está aqui, né? A Adriana é o braço direito lá na implementação do processo, né? Então... Sim, o meu também é lá na A doutora Carolina, vou ver se eu consigo ter a presença da doutora aqui na próxima live. Bom, falando nisso, né, a gente tem mais uma live na quinta-feira, né? É à noite, né, Flávio? À noite. 19 horas, 19h30, não lembro. 19h30, se não me engano. Tá lá no nosso, nas nossas mídias, com certeza vai aparecer o horário direitinho. Eu, se não me falha a memória, eu me programei para as 19. Mas enfim. A Adriane mandou, tô aqui lá. Oi? A Adriane mandou um, tô aqui. Tá aí. Ô, Adri, então já tá aí uma missão para você conversar com a doutora Carolina, ver se ela consegue, né, a participação. É você mesmo, né? Você estando aqui, você pode dar o testemunho aí para a gente aí, de como é que está sendo o processo de implementação. Bom, então, deixar aberto para, se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum questionamento, alguma dúvida que ficou, não só para cartórios, obviamente, porque essa legislação serve para qualquer empresa de qualquer tamanho, né? Qualquer CNPJ aí que tem aí dados pessoais de algum cliente, de algum fornecedor, enfim. Então, não é só para cartórios. A gente tem um foco no cartório aqui, porque a gente, né, por conta das estratégias nossas, a gente viu que é um setor que está com bastante preocupação nesse sentido, né? Então, a gente está falando bastante para esse público, né? Mas todos que participaram aí, fiquem à vontade se vocês quiserem fazer alguma pergunta. Se não quiserem fazer a pergunta agora, deixa a pergunta para os nossos canais aí, né, de comunicação. Flávio, se tiver alguma pergunta para te encontrar, como é que faz? Bom, acho que o mais fácil é por e-mail, né, o contato@modusdpo.com.br. E aí a gente responde o mais breve possível, qualquer tipo de dúvida que tiver. Ou até pelo Instagram, né? Oi? Então contato@modusdpo, conforme está escrito lá atrás do Flávio. Isso, aqui atrás. Isso. E .com.br, é isso? Isso, exato. Legal. Bom, o nosso é brizote.brizote.com.br, só pode entrar no nosso site também, tem um chatzinho lá, pode fazer pergunta por lá. Pode mandar, mesmo pelo meu Insta aqui, pode mandar os questionamentos, né? Fiquem à vontade. E na próxima quinta-feira, à noite, né? Não vai ser mais na parte da manhã, vai ser à noite. A gente fez questão de fazer um pouquinho na parte da manhã para pegar um outro público, né? E agradecer a presença de todos, né? Vocês que estão aqui acompanhando a gente, né? Firmes e fortes aí, junto com a gente nesse período da manhã. E espero que a gente tenha sanado algumas dúvidas e nessa próxima quinta a gente vai dar um fechamento nesse contexto. Lembrando que no final do mês, você lembra a data, Flávio? 25 e 27 de maio. Você tomou fosfosol, lembra do fosfosol? Qual que é a data, Flávio? Você lembra? 25 e 27 de maio. 25 e 27 de maio. Das 8h30 da manhã às 11h30. Das 8h30 da manhã às 11h30 da manhã. Então, já convidando vocês lá, podem fazer a inscrição. No próprio site nosso tem lá a possibilidade de fazer a inscrição, né? Nós temos aí www.brizote.com.br. Entra lá nos treinamentos e vocês fazem a inscrição. Bom, pessoal, muito obrigado. Um bom dia para todos e nos vemos aí, se Deus quiser, na quinta-feira, né, Flávio? Ótimo, Valério. Obrigado também, pessoal. Obrigado, Valério, pela oportunidade.
Grande abraço, cara. Fica com Deus aí. Vou fechar aqui. Gente, muito obrigado. Até mais. Alô, Adri. Até mais. Meus filhos estão aqui também. Ei, dona Helena e seu João. Um abraço. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau.